Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao assunto já iniciado na aula anterior, onde nós apresentamos aí exemplos de estudo de herança de características. Enfatizamos esse estudo para características monogênicas, adotando aí a filosofia, os métodos, as orientações do Mendel. Posteriormente, nós apresentamos uma variação, uma característica um pouco mais complexa, regulada por 2 genes. Recorremos até ao auxílio das teorias, das abordagens da área de genômica, para de fato ratificar a informação de que existiam 2 genes envolvidos no controle do caráter. Além de ratificar, nós vimos que era uma opção interessante, porque nos revelava marcadores para uma possível seleção assistida. E, dando continuidade, nós vamos então fazer um estudo semelhante, considerando o mesmo delineamento, pai 1, pai 2, F1, F2, dentro de uma abordagem de genética quantitativa. Mas antes da gente, de fato, fazer um estudo desse delineamento, nós vamos falar algumas considerações sobre o caráter que nós estamos estudando, né? E o nosso objetivo maior desse tópico é fazer uma consideração preliminar para que o nosso ouvinte possa entender que, para esse estudo, nós não vamos necessariamente estar focalizado em métodos baseados em contagem, em proporções do tipo 3:1, 9:7. Nós vamos estar preocupados em algumas informações importantes que tratam de componentes de variância, heredabilidade e tudo mais. Então veja que esse é o nosso propósito da conversa de hoje. Fazer um estudo de um caráter quantitativo, mas antes fazer uma abordagem da complexidade do caráter quantitativo, e aí então ver o que a gente pode gerar de informações. Então, apenas novamente resumindo, nós pensamos em estudar características. Pode ser uma característica numa determinada espécie e ela manifestava um padrão binário, ou seja, tolerante, susceptível, sadio, doente. Então nós pegamos aqui um caminho, né? Um caminho mendeliano, e de fato esse caminho apontou que essa característica era monogênica. Então nós vimos isso na aula, na nossa conversa anterior. Então é uma situação bastante simples, onde eu tendo um fenótipo, eu posso rapidamente atribuir genótipos. Nós apresentamos também um outro caminho de que uma característica, ou a mesma característica, ou característica semelhante em outra espécie, ou na mesma espécie, uma outra doença, mas que era governada aí por 2 genes. A gente percebe que, nesse caso, um determinado fenótipo pode ser condicionado a vários genótipos. Nesse nosso outro exemplo, era controlado por 2 genes, com segregação 9:7. Agora, a nossa preocupação, na nossa conversa de hoje, é imaginar que é uma característica, né? Mas ela apresenta uma variação de formação. Pode ser, inclusive, resistente e doente, mas pode ser mais resistente, menos resistente, com maior intensidade de doença, menor intensidade. Pode ser que exista toda uma variação nesta população, e eu vou precisar, então, fazer um estudo. E certamente esse estudo vai me revelar que essa característica é controlada por muitos genes. E além de ser controlada por muitos genes, a gente vai perceber que o fenótipo ele vai ser o resultado da ação desses vários genes, da soma, né, dos efeitos de cada um deles, somados. Às vezes existem interações entre alelos de mesmo gene, de genes diferentes, e nós vamos ter que considerar que existe um efeito do ambiente, né?
Então, um determinado genótipo, ele pode ser predito, ele deve ser predito por meio de um determinado fenótipo. Isso que nos interessa. Pegar um indivíduo com um determinado fenótipo, mas eu tenho que predizer o seu genótipo. Essa predição é necessária para que eu possa julgar a superioridade desse indivíduo em relação a outro. Então, essa é a nossa preocupação. Mas antes, vamos conversar sobre uma série de aspectos importantes para que a gente possa, então, fazer a análise de um experimento do tipo Pi1, Pi2, F1, F2. Bom, então, nós vamos por um outro caminho, né? Complementar, não é totalmente diferente, um não exclui o outro, né? Nós fomos pelo caminho mendeliano, né, com as considerações mendelianas, fundamentados na primeira, segunda lei de Mendel, e agora nós vamos no caminho da genética quantitativa, né? Nós já começamos a entender que o nosso caráter é um caráter diferente. Então, nós precisamos de uma área da genética que estuda os caracteres diferentes, os caracteres quantitativos, explicando aí a sua hereditariedade e os fenômenos importantes que vai orientar a estratégia do programa de melhoramento. Que fenômenos são esses? O fenômeno da dominância, o fenômeno da heterose, o fenômeno da ação gênica. Nós vamos entender que, né, um fenótipo ele é condicionado à parte do genótipo e à parte do meio, mas depois nós vamos também detalhar essa ação genotípica. Nós vamos declarar que a ação genotípica ela pode ser de vários tipos. Ação aditiva, tá certo? Que contempla apenas o efeito dos alelos, ação da dominância, que contempla a possibilidade da existência de interação entre os alelos dos mesmos genes, ou da epistasia, que contempla a possibilidade de interação entre alelos de genes diferentes. Então veja que além da hereditariedade, nós vamos entender os fenômenos, e isso é importante para eu definir as estratégias. A herança quantitativa ela é explicada pela hipótese dos fatores múltiplos, em que muitos genes, poligenes, cada um comportando-se mendelianamente, contribui para o fenótipo de forma cumulativa, mas com grande influência ambiental. Então, apesar de ser vários genes, apesar de ser influenciado pelo ambiente, esses genes têm um comportamento. Nós não vamos aqui mudar as leis de Mendel, muito pelo contrário. São características que têm particularidades. Nós vamos trazer essa particularidade e enfatizar dentro da genética quantitativa. Para a genética quantitativa e genética mendeliana, assim como a molecular, a genética de populações, fazem parte de um todo que é a genética, né? E a genética, como ela estuda não só a hereditariedade, ela estuda também fenômenos. Então, por isso que a gente tem disciplinas como esta, que vai tratar especificamente de modelos biométricos fundamentados na genética quantitativa aplicado no melhoramento genético. Então, nós não estamos pensando somente em fazer um estudo de Pi1, Pi2, F1, F2 para estudar a herança. Nós vamos perceber que esse instrumento vai ser importante, porque eu preciso, no melhoramento, predizer ganho de seleção. Eu preciso ter estratégia, entender, né, o que proporciona o vigor híbrido, a heterose, para que eu possa conduzir um programa de melhoramento com vista à produção e divulgação, difusão de híbridos, né? Posso estar tentando prever comportamento de populações fundamentado nas suas médias, entender um fenômeno importantíssimo para qualquer melhorista, que é o fenômeno da interação genótipo-ambiente, né? Um bom genótipo num determinado local pode não ter o bom desempenho em outro local, em outro ano, em outras condições, né, ambientais. Então são fenômenos interessantes, né? Ganho de seleção, comportamento da variância mediante a cruzamentos, autofecundações, né, acasalamentos direcionados, associações entre características. Então nós temos uma série de perguntas que orientam, né, estratégias do programa de melhoramento. Que estratégias são essas? Escolha de populações, escolha de indivíduos, priorização de características a ser selecionadas, método de melhoramento a ser empregados. E a gente tem perguntas. E essas dúvidas vão ser esclarecidas, né, nessa genética quantitativa, que nesse momento
nós vamos nos preparar apenas e tão somente para, né, para ter um contraste entre as informações geradas no estudo de herança, pai 1, pai 2, F1, F2, numa abordagem mendeliana que envolve aí epistasia, e numa abordagem de uma característica quantitativa. Mas, ao final dessa nossa conversa, nós vamos voltar, relembrar dessa tela e entender que nós aprendemos uma parte importante da genética que vai ser útil para responder uma série de outras questões. Bom, nós podemos pensar sobre as características, né? Muitas vezes a gente tem uma característica, cor da flor, e a gente pode pensar que existe a flor vermelha e a flor branca. Por quê? Tem um alelo A grande que determina um determinado produto que dá o vermelho, e o A pequeno que determina um outro produto que dá o branco. Então veja, a gente já pensa, né? Normalmente a gente tem um pensamento qualitativo. Existem produtos que dão vermelho, produtos que dão branco. A mesma coisa se eu pensasse aqui no grupo sanguíneo. Por que o indivíduo é A, o indivíduo é B? Porque tem um antígeno A, o outro tem antígeno B. Então ele produz produtos diferentes, de qualidades diferentes. Então, com antígeno RH, sem antígeno RH. São produtos diferentes que o indivíduo, a célula, o processo biosintético dele gera e dá, então, fenótipo diferente. Então, a gente sempre pensa dentro da genética mendeliana dessa forma. Mas existe outra maneira de imaginar as coisas, né? Nós podemos pensar em doses. Então, veja que não seria produtos diferentes. Às vezes é o mesmo produto com dose diferente. Tá certo? Então você tem, por exemplo, se você imaginar que tem um caráter controlado por 2 genes, né? Então, em vez de pensar no produto do gene A, no produto do gene B, numa via, nós podemos pensar, né, nas doses que os indivíduos apresentam. Então vão existir vários indivíduos. Vão existir, por exemplo, o indivíduo A grande, B grande, B grande, o indivíduo A grande, B grande, B pequeno, até o indivíduo A pequeno, B pequeno, B pequeno. Então eu posso já começar a pensar um pouco diferente que todos esses indivíduos produzem o mesmo produto. Não preciso imaginar produtos diferentes, mas posso imaginar que esse indivíduo aqui tem 4 alelos, né, dominantes, digamos. Então, esse outro indivíduo aqui tem 3 alelos, né? Tem o A grande, mais um B grande. Tem certos indivíduos que têm 2 alelos interessantes, né? Por exemplo, A pequeno, B grande. Tem outros que têm apenas um alelo, tem outros que têm 0 alelos. Então, nós podemos condicionar o fenótipo não a qualidade de produto, mas a quantidade de produto produzido em função da dosagem de alelos favoráveis, ou de alelos interessantes, ou de alelos específicos, para, né, determinada característica. Então, nós podemos, né, ter uma característica em que eu tenho vários indivíduos, e esse indivíduo, por exemplo, tem 4 formas alérgicas, 3, 2, 1, tá certo, até 0. E essas diferentes dosagens podem proporcionar uma variação fenotípica por questão de dose, tá certo? E aí eu passo a ter um indivíduo que tem 4 formas, 4 doses, apresentar, por exemplo, um padrão vermelho, aquele indivíduo que não tem nenhuma dose, que é A pequena, B pequeno, pode ser branco, e entre 4 e 0, nós temos aí uma série de tonalidades, cores diferentes. Então, a gente já passa por um modelo de dose. Esse modelo de dose já é um princípio básico do caráter quantitativo, ou seja, a predição do fenótipo, nós podemos imaginar que a ação
de cada gene e cada alelo ele contribui. Os genes têm alelo potencialmente aditivo que contribui para a cor vermelha, né? E temos formas que não produzem pigmento. Então, há formação de pigmento, mas em dosagem diferente. Esse é o primeiro modelo, o primeiro pensamento que a gente deve colocar na cabeça, né? Em que cada gene, obviamente que o gene A e o gene B segrega mendelianamente, mas a contribuição de todos eles vai ser a contribuição semelhante. Uma dose de A grande corresponde ao mesmo efeito de uma dose de B grande. Nós poderíamos pensar em 3 genes, em 4 genes. Poderia pensar que todos os genes contribuem igualmente. Então, se eu tiver A grande, o B grande, o C grande, o D grande, então eu tenho 4 formas, né? Cada forma contribui um pouquinho, que se soma e dá o padrão. Então, nós começamos a pensar no modelo. Esse modelo é de ação aditiva. E não podemos abandonar aquela ideia de vias biosintéticas que deve existir, que é um aspecto, né, do organismo, da célula do organismo, da forma como os genes vão atuar. Mas dentro de um modelo preditivo, nós podemos usar uma equação de predição, tá certo? Então veja que uma coisa não abandona a outra. Uma via biosintética pode ser representada perfeitamente por um modelo preditivo, uma equação matemática, uma equação estatística, tá certo? Y igual a média mais efeito do alelo, né, do gameta I mais o gameta J mais a interação. Isso pode dar um determinado resultado, que esse resultado seria perfeitamente lido numa via biosintética. Pois bem, então a gente já começa a perceber que a gente precisa abrir a nossa mente para formas de predição de fenótipos, né? Quando você falar aqui da vermelho ou da branco, pode ser uma forma mendeliana, em que você imagina que o A grande produz a enzima e atua na via biosintética, ou a forma pequena bloqueia. Então, é uma maneira de pensar. Ou você pode pensar, olha, o A grande produz alguma coisa. 2A grande, né? 1A grande produz vermelho, 2A grande produz roxo e 0A grande produz branco. E eu não preciso apresentar para você uma via. Posso apresentar uma equação, um efeito de dose, y é igual a, sei lá, igual a x, né? A B1 é beta Vx, beta é igual a 1, quando x é igual a 2, quando x é igual a 1, quando x é igual a 0, eu tenho um determinado valor de y. Posso transformar esse fenômeno biológico num modelo estatístico. Pois bem, existem outras diferenças que eu devo estar pensando em relação ao caráter quantitativo e qualitativo? Sim, tem várias outras características importantes. No caráter quantitativo versus o caráter qualitativo, a gente já começa a pensar que existem vários genes, e são muitos genes, né, que devem estar controlando o caráter quantitativo. Ao passo de que o caráter qualitativo, ele tem um controle monogênico ou oligogênico. Monogênico, apenas um gene, oligogênico, 2 ou poucos genes. O caráter quantitativo, a gente pode pensar que ele é muito influenciado pelo ambiente. Vamos focar no caráter quantitativo como sendo produção de grãos. E vamos tentar ilustrar um caráter qualitativo como sendo cor da flor. Então, obviamente que a gente imagina que, de fato, a produção de grãos é um caráter quantitativo. Ele é muito influenciado pelo ambiente. Eu coloco um genótipo, o mesmo genótipo, se eu adubar, ele produz mais. Se eu não adubar, menos. Se eu irrigar, se eu der os tratos culturais, assim vai. A gente percebe que a influência do ambiente ela é considerável. Ao passo que o caráter qualitativo, a influência do ambiente é pouca ou nenhuma. A flor é vermelha, se chover, se não chover, se adubar, se não adubar, vai ser flor vermelha, né? Ou vai ser branca, independente do ambiente que está sendo plantado. Obviamente que tem certas características que, né, cor de flor, às vezes plantas de hortênsia, por exemplo, costuma ter flores bonitas, né, de coloração azul clara, e outras flores de coloração mais rosa, né? É efeito do ambiente, de pH do solo.
No caráter quantitativo, a variação ela é contínua. Então existe toda uma distribuição. Existem indivíduos com pequenos valores, indivíduos com valores maiores, mas uma variação muito contínua. Ao passo que a característica qualitativa, a variação discreta. E como é a variação discreta, que a gente pode colocar em classes, é interessante a estratégia de contagem, tá certo? Eu posso ter classe, então, vermelho e branco, vermelho, rosa e branco, alto e anão, tá certo? Ao passo que no caráter quantitativo, a variação contínua, eu não posso ter classes. Como é que eu vou fazer classes, né, para produção? A classe que produz 2 kg, 2 kg 100, 2 kg 100 a 2,200, 2,200, não faz muito sentido. Posso até fazer para estratificação, mas a variação natural ela é contínua. Normalmente, o caráter quantitativo ele é estudado em população. O caráter qualitativo em indivíduos. Você toma o indivíduo A como pai 1, indivíduo B, pai 2, F1, F2. Já no caráter quantitativo, a gente pensa em que a unidade alvo que nos interessa é a população, né? Quero melhorar a população A em relação à população B. O que acontece com a população se eu autofecundar? O que acontece com a população se eu fizer o acasalamento ao acaso? Se eu fizer a hibridação com a população B? Então, é uma parte que a gente está muito preocupado com o comportamento populacional, né? E, muitas vezes, o caráter qualitativo com o comportamento individual. E com essa distribuição contínua, aí nós temos uma grande distinção da estratégia biométrica. Nós já falamos na conversa anterior o que é biometria. É uma área da genética que analisa, processa e interpreta. Então, analisar, processar e interpretar como? Tá certo? Como você tem variações discretas, né? A biometria aplicada a caráter qualitativo, ela se fundamenta em contar, fazer proporções 3:1, 9:7, 13:3. Nós temos estatísticas específicas, como o caso do teste quadrado. Então, existem metodologias apropriadas para caráter qualitativo. Como o caráter quantitativo ele não tem uma variação contínua, eu não tenho classes, né? Então, eu não vou optar pelo processo de contagem, tá certo? Eu não tenho uma proporção esperada para o caráter quantitativo. Não sei se vai se agregar 9:7, 13:3, são muitos genes, tá certo? Então, eu quero ter até uma informação do número de genes, tá certo? Então, veja que ao passo do caráter quantitativo eu tenho o número de genes e o efeito da dominância, aqui no caráter quantitativo eu vou ter também uma informação de dominância. Mas não vai ser dominância, são vários genes, dominância de qual alelo. Então a gente vai ter ideia de grau médio da dominância. Então nós temos os análogos, mas os análogos coerentes, porque um foca um ou poucos genes, o outro foca vários genes. Então, em vez de eu ter a dominância do gene A, do gene B, a dominância do gene A é a relação do alelo A grande para o A pequeno, do gene B, a relação do B grande para o B pequeno. Não, eu vou ter um grau médio de dominância. E eu vou, então, fazer uma opção, né, diferente. Eu vou fazer inferências não por contagem, mas por meio de estatísticas, que são as médias, as variâncias, as covariâncias e as correlações. Então, eu preciso, e esse capítulo é um capítulo introdutório a esse ferramental, tá certo? Eu preciso entender sobre o caráter quantitativo? Sim, preciso, e é algo importante. Como é que eu entendo sobre o caráter quantitativo? Bom, tem essas particularidades. Se essa particularidade, então como é que eu vou fazer a análise? Vou fazer a análise com base, eu pego uma população e gera a média e gera a variância. Bom, a gente sabe calcular a média e variância? Qualquer área, seja ela genética, solos, tá certo? Engenharia, calcular médias e variância é a atribuição, né? Tarefa rotineira, bastante fácil. Agora eu sei calcular a média genética, a variância genética, variância de valores que eu desconheço, vai ser algo fantástico que eu vou descobrir que é possível ter o valor da variância,
mesmo naquilo que eu desconheça. E a gente vai entender que é importante. Qual que é a variância genética da F2? Vale X. Mas quanto é que vale X? Não sei. Mas isso serve, para mim serve. Se eu autofecundar o F2, quanto é que vai ser a variância? A variância não vai ser X. Vai ser mais do que X, vai ser menos do que X, vai ser metade de X, o dobro, como é que vai ser? Então, mesmo se a gente desconhecer, as expressões, as comparações, norteiam estratégia. Pois bem, nós vamos estudar o caráter quantitativo? Vamos. Como que nós vamos estudar? O Mendel nos ensinou a estudar o caráter qualitativo. Pai 1, Pai 2, F1, F2. Se eu quiser recorrer gerações de reto cruzamento, F3, ótimo. Tá certo? Nós até acrescentamos aqui marcadores moleculares. Vou até colocar aqui um marcador importante, que são os SNP. Me ajudou muito no estudo do caráter qualitativo. E do caráter quantitativo, como é que eu posso estudar? Ora, posso estudar também com Pai 1, Pai 2, F1, F2. Posso trazer informações de reto cruzamento. Mas é só dessa forma? Não, posso estudar também por meio de família de meio-irmão, família de irmão completo, às vezes combinações de famílias simultaneamente, meio-irmão e irmão completo, aí gera os delineamentos genéticos, que nós vamos tratar aqui, os dialelos, delineamento 1, delineamento 2, como Stock e Robson, né? Então, existem várias maneiras de estudar o caráter quantitativo. Posso até trazer informações moleculares também, seria bastante interessante, né? Mas são delineamentos que a gente pode fazer uso para estudar essas características. Então, um exemplo de um caráter quantitativo, um exemplo bastante claro para a gente, produção de grãos. Muitos genes, distribuição contínua, muita influência do ambiente. Um exemplo, caráter qualitativo é cor da flor. Agora, se eu perguntasse para você, altura de planta, ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Tudo depende, tá certo? Se a altura de planta, que é uma característica, mas você estivesse focando um gene de efeito maior, que determina a planta alta e planta anã, como Mendel fez. Mendel estudou a altura de planta, plantas altas e plantas anãs, como sendo um caráter qualitativo. Mas era possível, então, classificar, contar quantas altas, quantas anãs e identificar quantos genes de efeito maiores. Agora, dentro das plantas altas, existe uma variação contínua. Existem plantas altas mais altas, altas menos altas. Entre as plantas anãs, também existe variação contínua. Existe anã bem baixinha, que existe anã que não são tão baixinhas. Então, nós podemos estudar dentro da altura das plantas altas, imaginar que, além de ser alta, que tem um gene que determina a planta alta, existe uma série de outros genes, né, que a gente chama de são os genes modificadores, os genes de pequenos efeitos, que determina que a altura de planta para esse grupo possa e deva ser estudado dentro da genética quantitativa. Você pode estudar a altura de planta entre uma população de milho anão. Né? É possível fazer isso. Plantas mais altas, plantas menos altas, que pode ser mais interessante, a posição da espiga para fim de tratos culturais, dentro, você pode pôr genes, apesar de ter o gene de efeito maior que garantiu que era não, existe os genes modificadores, que faz com que essa altura de planta, dentro das plantas anãs, possa e deva ser considerado e deva, então, ser adotado uma abordagem biométrica própria de genética quantitativa. Então, veja que a gente, mais do que dizer isso é quantitativo, isso é qualitativo, nós precisamos, então, estar atento a essas características que a gente enfatizou. Pois bem, então, nós vamos agora continuar esse assunto. Antes, nosso objetivo, já foi dito aqui, é fazer o estudo do caráter quantitativo. Mas ainda estamos na fase de despertar as nossas curiosidades, realçar alguns aspectos que dão as particularidades do caráter quantitativo para que a gente possa não ter surpresa. Então, vamos primeiro pensar sobre a complexidade. Então, nós vamos tratar aqui sobre a complexidade
do caráter quantitativo e do qualitativo. Obviamente que os indivíduos têm células, nessas células tem os cromossomos, nesses cromossomos tem os filamentos DNA, e segmento DNA corresponde aos genes, e esses genes controlam a característica. Então, existem vários genes, né, em vários cromossomos, e, por exemplo, pode existir um gene que controla a cor da flor. Essa ilustração é considerada a cor da flor pela ação de um gene. Se tiver uma grande, flor roxa. Se tiver a pequeno, flor branca. E vamos pensar uma outra característica, né, que a gente vai denominar aqui como sendo a produção de grãos. Pode ser o peso de grãos, o comprimento, o número de grãos, que é controlado por vários outros genes. Pode ser que o gene B, C, D, E, F. Tem genes que estão no mesmo cromossomo. Então, existem genes ligados. Tem genes que controlam a produção de grãos e são genes independentes. Mas todos eles estão em interação, né? Porque eles controlam a mesma característica. Então, existe aí o fenômeno de interação gênica, né, fundamentado aí em vários genes, com interação de genes independentes, como é o caso do gene B e o gene M, são independentes porque pertencem a cromossomo diferente. E tem interação gênica entre genes ligados, por exemplo, entre o B e o D. Estão em interação porque controlam a mesma característica. Estão em ligação fatorial porque pertencem ao mesmo grupo de ligação. Então, existe essa complexidade. E, obviamente, que o número de genes que influenciam a característica é um número de genes consideravelmente grande. E aí, então, eu tenho um problema, uma complexidade, porque o número de genótipos cresce e muito. Então, às vezes, eu que tinha um fenótipo, por exemplo, vermelho e branco, eu tinha, para um gene, eu tenho só 3 genótipos. Então, eu tenho, por exemplo, a grande a pequeno e a pequeno. Então, associar genótipo a fenótipo é uma tarefa relativamente simples, né? Porque são poucos genótipos e uma certa quantidade de fenótipo. Eu vou fazer isso de uma forma simples na mendeliana. Mas, agora, na genética quantitativa, se você imaginar que o número de genes é relativamente grande, né? Então, um gene com 2 alelos gera 3 genótipos. 2 genes com 2 alelos cada gene gera 9 genótipos. Se eu tiver G genes, cada gene com A alelo, então eu vou ter quantos genótipos? Eu vou ter A, de número de alelos, homozigoto, e a combinação de A2A2, que dá A que multiplicar A mais 1 sobre 2, a quantidade de genótipos. Se eu pensar que existe uma característica qualquer, produção, tá certo? Não sei, número de grãos, cujo número de genes, o número de genes é igual a 10, e vamos pensar que o número de alelos para cada gene seja igual a 5, então, quantos genótipos a minha população teria? 576 bilhões. Então, veja, eu tinha uma situação simples. Saber na genética qualitativa, a grande, vermelho, a grande, pequeno, vermelho, a pequeno, branco. Associar fenótipo a genótipo, tarefa simples. Agora, como é que eu vou associar fenótipo a 576 bilhões de genótipos? Por uma característica simples. Uma característica regulada por 10 genes, considerando que existem os efeitos da mutação, 5 formas alélicas por gene. Às vezes a gente passa aí marcadores moleculares, microsatélites, temos vários padrões para vários alelos, entre aspas, para um determinado gene. Então, 5 alelos é pouco, 10 genes é muito pouco. Imaginar que essa situação simples promove 576 bilhões de genótipos diferentes apenas para, por exemplo, comprimento da vagem. Só para comprimento, ainda tem a altura da planta, floração, acalmamento, doenças, pragas e assim vai. Então, como é que eu vou associar um genótipo a um fenótipo? Pela essa infinidade de genótipos. Então, essa informação
pode ser que não seja tão relevante assim um genótipo e um fenótipo. Nós vamos trabalhar com esperança, com média, né? Probabilidade de pegar um indivíduo para julgar se ele é melhor do que o outro ou não. Mas veja que o número de genes, a gente tem que ter isso na cabeça, que é algo que torna aquela nossa visão simplista ou própria de genética mendeliana, eu tenho que repensar, né? Não é bem por aí. Então veja, se eu tenho um pensamento, né, que é uma característica governada por um gene, então, com dominância completa, por exemplo, aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho branco. Eu tenho 2 fenótipos. E esses 2 fenótipos eu vou associar a genótipos. Pode ser a pequeno, aqui pode ser a traço. Se tiver ausência de dominância, é vermelho, por exemplo, rosa e branco. Não tem problema nenhum, fica todo mais fácil. O vermelho, um fenótipo, um genótipo. Rosa, um fenótipo, outro genótipo. A grande é pequeno. Então, um gene, né, com 3 genótipos e, no caso de ausência de dominância, 3 fenótipos. Associação por contagem, e eu rapidamente percebo isso. Se for 2 genes, se tiver dominância completa, né, a gente vai também ter uma inferência simples para 2 genes. Então, eu tenho, por exemplo, 4 fenótipos, né? Eu tenho o fenótipo, sei lá, alongado, oval, redondo, e esférico, não sei, tá certo? Qualquer coisa, e eu vou associar, né, esse padrão a uma certa quantidade de genótipo. Se tiver ausência de dominância, eu vou perceber que esses 9 genótipos, proporcionados por 2 genes, estaria associado aqui a um padrão, né, a ter um padrão mais ou menos simétrico, mas que eu possa associar um genótipo a um fenótipo. Mas, de fato, se a gente imaginar que tem 576 bilhões, tá? Então vai existir uma série de genótipos e uma série de fenótipos que, de fato, eu tenho que usar uma estratégia diferente, uma abordagem biométrica, uma biometria, a biometria que preocupa com análise, processamento e interpretação, fundamentado, obviamente, na genética, para poder interpretar os meus resultados. Bom, o problema de ter muitos genes é associar e perceber, né? Então, muitas vezes, por exemplo, digamos que eu tenho uma característica. Essa característica é uma produção. A maior produção é 1000 gramas. A menor produção é 0 gramas. Então, a produção intermediária é 500. Se eu pegar 2 indivíduos, o indivíduo 1, o indivíduo 2, fenotipicamente, eu consigo distinguir? Consigo. O indivíduo que produz 1000, o outro produz 500, ela é perceptível. Então, existe uma diferença, uma variação fenotípica perceptível e uma variação genotípica perceptível. E se eu tivesse 2 genes, pensando nesse mesmo efeito de dose, o maior produz 1000, o menor produz 0, e existe o padrões intermediário. Eu consigo perceber diferença entre 2 indivíduos? Então, se eu pegar esse melhor que produz 1000, esse segundo melhor que produz 875, eu consigo perceber essa variação fenotípica? Consigo. Eu peso numa balança, uma balança me permite distinguir que há uma diferença de 125 gramas. Essa variação fenotípica ela é prontamente associada a uma variação genotípica. Bom, mas se eu tiver mais genes, então essa variação entre 2 indivíduos, esses 2 aqui, né, concorrente, eu não estou comparando o bom com o ruim, eu estou comparando o ótimo do bom, aqueles 2 que estão lá no topo. O primeiro lugar é 1000, o segundo lugar é 500. Consigo perceber a diferença entre o primeiro e o segundo lugar de topo? Consigo. Por 2 genes, o primeiro é 1000, o segundo 875.
Consigo perceber a diferença do primeiro e o segundo lugar? Consigo. Essa diferença é de 125. E se eu tiver 3 genes? A diferença é de 38 gramas. Consigo perceber? Uma balança resolve esse problema. Agora a diferença de 12 gramas, se for 4 genes. Mas e se for 20 genes? Nem sequer existe balança que percebe um instrumento de medição que percebe a diferença fenotípica. Apesar de ser 2 genótipos diferentes, tem diferença, são 20 genes, mas que existe uma diferença do primeiro em relação ao segundo, tem. Se são geneticamente diferentes, pode ser que um genótipo seja melhor do que o outro. E eu quero o genótipo bom. O melhorista procura o genótipo bom. Então, eu te digo que existe diferença. Mas o meu olho, a minha capacidade, os meus instrumentos, a minha fita métrica, a minha balança, tá certo? O meu paquímetro, ou o meu instrumento de trabalho para aquela característica, não permite perceber diferença. Porque a quantidade de gene é tão grande, nem estou levando em consideração o efeito ambiental. Apenas as diferenças possíveis de ser percebidas geneticamente. Então veja que esse fato, a gente que sempre está procurando no melhoramento o melhor genótipo, a gente sempre leva aquele que se destaca em relação a outro, mas que é possível de ser percebido. Então, se eu levar uma série de indivíduos que eu considero bons, mesmo aqueles que semelhantemente são declarados bons, eu tenho a consciência que entre os bons, existem alguns bons que são melhores do que outros bons. Existem os bons e existe o ótimo. Eu estou levando todos juntos porque eu não tenho habilidade para distinguir entre eles. Pode ser que na próxima geração, por meio das suas progênies, é lógico que a progênie desse indivíduo é completamente diferente da progênie desse indivíduo. E progênies de indivíduos, e esse é um conceito importante que a gente vai bater muito aqui, os filhos dos indivíduos, eles, se for medidos, eles me dão informações genéticas melhores sobre os indivíduos do que os próprios indivíduos. Então, se eu tiver um indivíduo 1, um indivíduo 2, que eu tiver que selecionar, eu tenho a informação desse indivíduo 1 e informação do indivíduo 2, X e Y. Então, posso comparar essas duas informações. Agora, se eu tiver os filhos do indivíduo 1 e os filhos do indivíduo 2, tenho outra informação por meio de seus filhos, outra informação por meio de seus filhos. Comparar a progênie pode ser que seja e deve ser muito mais eficiente do que comparar os próprios indivíduos, se a minha decisão é em relação ao valor gamético, a superioridade genética aditiva daqueles indivíduos têm para fim de melhoramento. Então veja que é uma dificuldade pensar nessa expressão gênica. E nessa expressão gênica, nós imaginamos que doses diferentes proporcionam indivíduos diferentes. Mas nós temos situação em que existe a dominância, existe a epistasia. E aí que não tem mesmo condição, porque às vezes indivíduos diferentes geneticamente, tá certo? Mas eles têm o mesmo fenótipo, provocado aí pelo caso da dominância completa, né? Então esse é um problema que a gente deve levar em consideração. Esses dois indivíduos são bastante diferentes, né? E um é a grande, o outro é grande e pequeno. Esse, por exemplo, produz 10 e esse produz 10, né? Por causa da dominância. E esse produz 5. Então eu não consigo diferenciar porque a dominância faz com que a manifestação, a ação gênica, a expressão gênica seja semelhante. É lógico que se eu levar esse para a próxima geração, todos os indivíduos serão a grande, vai produzir uma média 10. Se eu levar isso aqui para a próxima geração, eu terei a grande a pequena e a pequeno, na proporção de 1 para 2 para 1, 10 mais 20 é 30, mais 5, 35, dividido aí por 4, você vai ter uma média certamente menor do que 10. Tá certo? Então a gente imagina que para deixar descendente, esse indivíduo 10 é melhor do que esse indivíduo 10. Mas o melhorista não é capaz de identificar
visualmente essa diferença. Existe o efeito perturbador. A dominância está igualando coisas que geneticamente são diferentes. Isso é a dominância. Nós podemos pensar na epistasia, por exemplo, um padrão, né, de segregação 9331 ou para 3 genes, às vezes todos esses indivíduos que são geneticamente diferentes têm o mesmo fenótipo. Todo mundo produz 10, por exemplo, mas a descendência desse indivíduo é completamente diferente da descendência desse indivíduo. E se de fato eu seleciono um indivíduo, mas eu recombino e gero descendentes, obviamente que me interessam indivíduos com alto valor genético, mas com a habilidade de deixar gametas, né, interessantes para a formação da próxima população. Então, é algo complexo para ser enfrentado pelo melhorista. A dominância e a epistasia. Além da dominância e epistasia, nós temos também que considerar o efeito do ambiente, né? Então, nós convidamos vocês a pensar em um exemplo com 3 genes, o modelo de dose. Então, você teria desde o indivíduo A grande, B grande, B grande, C grande, C grande, tem 6 doses, né? 2 de A grande, 2 B grande, 2 C grande, para alelos considerados favorável até 0 dose. Então, nós teríamos 7 classes. A classe com 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, nós poderíamos pensar aqui numa distribuição, né, de dose, apenas do efeito genético proporcionado por dose. Mas vamos imaginar que cada gene sofre a influência ambiental, né? Então, imaginando aqui que cada gene contribui com 2 centímetros, né, ou 1 centímetro, então A grande, 2 centímetros, B grande, mais 2, C grande, mais 2. Mas nós podemos imaginar que esse 2 do gene A possa ser influenciado, possa ter um desvio ambiental. Esse 2 do B grande possa ter outro desvio. Então, ao invés de produzir 6, pode produzir mais, pode produzir menos. Então, se a gente imaginar que um efeito ambiental, a distribuição, né, genética, que poderia ser uma distribuição discreta, com 7 classes, nós não estamos aumentando o número de genes porque apareceu mais classes. Está aparecendo muito mais classes fenotípicas porque o ambiente está colaborando. Então, na hora que eu enxergar aqui, eu estou enxergando 7 classes? Não. Eu estou enxergando 20, 30, 40 classes diferentes. Aqui tem a primeira classe, segunda, terceira, maior, mais frequente, menos frequente, indivíduos diferentes. Por quê que tem muitos indivíduos diferentes? Porque o genótipo, eu estou recorrendo a mais genes? Não. Eram 3 genes, mas esse indivíduo aqui, que era, por exemplo, era vermelho, pode ser vermelho mais escuro, vermelho mais claro. Esse aqui é rosa, tá certo? Um pouquinho mais rosa, um pouquinho menos rosa, azul, azul claro, azul escuro. Então, há uma variação muito grande em cada uma desses padrões fenotípicos, dizendo que tem muito mais classes. Não por questões de maior número de genes, maior número de alelos. É porque, né, o ambiente é que fez com que isso tornasse um pouco mais complexo. Então, veja que a gente, ao estudar o caráter quantitativo, a gente vai perceber que eles têm particularidades. Uma particularidade importante é o número de genes envolvidos e alguns efeitos, né? Nós vamos ter que, se fosse um caráter qualitativo, a gente tem que identificar o número de classes e a frequência de cada classe, né? Se tem 2 classes, segrega 3 para 1, um gene, dominância completa. Se tem 3 classes, segrega 1 para 2 para 1, um gene, ausência de dominância. Está resolvido. Se tem 2 classes, segregação 9 para 7, 2 genes, é um tipo de epistasia. Tem 3 classes, tem segregação, sei lá, 3 para 9 para 4. Bom, 2 genes com epistasia também. Então veja que eu tenho o número de classes, né, a frequência de cada classe e a interpretação. Então a minha biometria, que analisa, que processa, que interpreta, é fácil.
Mas agora, o número de classes genotípicas é consideravelmente grande e não corresponde à ação, tá certo? Necessária do gene. Esse número de classes pode estar condicionado pelo efeito ambiental. E a associação entre genótipo e fenótipo, ela é viesada, ela é perturbada pela epistasia e pela dominância. Então, quando se trabalha com a genética quantitativa, nós precisamos considerar esses dois efeitos, que a gente fala que é efeito perturbador, né, que confunde, que enfraquece a relação entre fenótipo e genótipo. Tá certo? Então, o efeito perturbador do ambiente, onde você tem dois indivíduos, às vezes você tem que selecionar, um indivíduo produz 10, outro produz 9,5, mas não há dúvida. Será que de fato eu devo selecionar? É viável? Traduz em ganho de seleção? Ao selecionar o 10, significa que o 10 era geneticamente superior? Existe essa associação entre o bom fenótipo com o bom genótipo ou não? Né? E a gente sabe que muitas vezes, né, fenótipos iguais, e que eu julgo ser igual, e na verdade era um genótipo diferente, por razões, né, que a gente já percebeu aqui. Pode ser o ambiente provocando isso, pode ser que seja também, não vamos ver, a dominância, ou epistasia, ou você pode ter fenótipos diferentes, mas com genótipos iguais. Então, esses aspectos têm que ser considerados na análise da característica quantitativa. E o que fazer? Bom, aí tem várias soluções. Nós precisamos garantir que o efeito do ambiente seja o menor possível. Nós podemos ir estratégias da estatística, de uma boa experimentação, com repetição, com delineamento, né, com tamanho de parcelas apropriadas. Nós precisamos garantir que o potencial genético se manifeste, que a variabilidade possa ser percebida. Então eu preciso realçar as diferenças genéticas. Como é que eu realço as diferenças genéticas? Eu normalmente, aí vem uma ideia interessante, eu tenho uma população e eu vou selecionar essa população mediante a variância genética que eu enxergo. Mas eu não olho para a população, eu olho para uma amostra da população. E como que eu amostro uma população? Eu derivo famílias. Essa população-alvo, eu derivo família de meio-irmão, família de irmão completo, família S1. Mas as famílias revelam a variância que a população tem? Será que a variância é 100? Se eu organizar em famílias, eu vejo 100? Ou eu vejo menos do que 100? Então, ao organizar em variância, eu preciso aprender que a variância, se eu organizar em família de meio-irmão, eu vou perceber da variância aditiva que me interessa apenas 25%. Só percebo 25%. Mas eu estava precisando realçar a variância. Como é que eu estou vendo apenas 1/4 dessa variância? Por que não fazer irmão completo? Realça 50%. Por que não fazer S1? Pode ser que eu realce aí, né, os mesmos 100 ou mais. Então, são questões a ser levantadas. O que é melhor, o que é, né, o que não é adequado. E outro aspecto é a dominância. A dominância junto com a epistasia. A dominância também é um efeito perturbador. Mas dominância eu já sei calcular. Já sabe calcular? Mendel nos ensinou. Cruza pai 1 com pai 2 e observa F1. Quando cruzou alto com anão, o padrão F1 foi alto. Então houve supressão do padrão anão. Definiu-se aí a primeira ideia de dominância. Tá certo? A supressão do alelo em relação a outro alelo. Né? Então você tem um A grande a pequeno, dá o padrão alto. Mas agora nós não temos um A grande a pequeno. Tá certo? Nós não temos propriamente um A grande a pequeno. Um A grande a grande, um A pequeno a pequeno. Nós temos vários genes. Então nós temos aí um P1, um P2, e aqui nós temos aqui um F1. Né? Eu tenho uma produção do pai 1, produção do pai 2, a produção do F1. Mas a gente é convidado a pensar em um gene. Esse pai 1 produz
X1, e esse produz X2, e esse produz X3. Então existe uma comparação. A gente numa escala, a gente vai adotar uma escala típica, genotípica, que a gente vai falar que esse X1 representa um U mais A. Esse A como se fosse o valor genotípico do A grande, um somatório que representa esse A grande. E esse pai 2, que tem X2, a gente vai falar que é U menos A. E esse F1 vai ser U mais D. Então, diante dessa ideia, dessa escala genotípica, nós podemos ter o que a gente chama de dominância. Mas a gente chama de grau médio da dominância. Tá certo? O grau médio da dominância. E passa a ter um conceito quantitativo. Lá na qualitativa era dominância completa, ausência de dominância. Tá certo? Era, né? E agora nós temos o grau médio da dominância, que vai ser colocado numa escala. E a gente vai perceber que essa escala vai ser de 0, vai ser entre 0 e 1, vai ser 1 ou vai ser maior que 1. Então ela faz lembrar aquele critério qualitativo de ter dominância completa e ausência de dominância. Aqui nós temos grau médio de dominância. Temos a dominância completa? Temos, quando é igual a 1. Faz lembrar a dominância completa da supressão alélica, tal como evidenciada no caráter monogênico. Temos ausência de dominância? Tem. Mas existe o conceito de dominância parcial. Pode estar entre 0 e 1. Então isso é a posição que ocupa esse heterozigoto em relação ao homozigoto. Vamos pensar que o pai 1 representado por A grande, aqui está o pai 2. Existe um ponto médio, né? A gente vai observar nesse próximo slide. Vamos pensar aqui no pai 1, que produz 10, o pai 2, que produz 4. Existe aqui um ponto médio, que é a média desses genitores, que vale 7. 10 mais 4 dividido por 2 dá 7. E agora eu tenho uma posição da média, não do fenótipo, como era vermelho, branco. Se o heterozigoto é vermelho, dominância completa. Se o heterozigoto é rosa, é ausência, dominância parcial. Né? E assim, não. Agora nós temos uma média. Essa média de heterozigoto, que ela pode estar nessa posição, ela pode ser 7, ela pode ser entre 7 e 10, ela pode ser 10, ela pode ser maior que 10. Então, nós estamos ilustrando aqui a posição do heterozigoto pode ser 7, pode ser maior que 7, pode ser igual a 10, pode ser maior que 10. Então, a gente pode fazer algumas contas que me dá o grau médio da dominância. Se eu falar que o pai 1 tem valor U mais A e o pai 2 U menos A, esse ponto médio é a média dos pais. Então, se isso aqui era U mais A, esse aqui é U menos A, somando os dois, dá 2U. Dividir por 2, dá o ponto médio, que vale 7. Se esse valor ocupado pelo pai 1 era U mais A menos U, vai dar A. Então, o valor de A é igual a 3. E eu defino, então, o grau médio de dominância. É o D sobre A. Né? Então, eu sei que o valor de A é igual a 3. Então, se esse D sobre A for igual a 0, né? Então eu vou declarar que tem ausência de dominância. Né? Se isso vai acontecer, né? Se esse heterozigoto produzir 7, que é o D sobre A, D, U mais D é igual a 7. Mais U era igual a 7, então D é igual a 0. D sobre A vai dar igual a 0. Ah, mas se esse indivíduo, U mais D é igual a 10. Ora, mais U valia 7. Então, D é igual a 3. Mais A também é igual a 3. Então, tem dominância completa. D sobre A igual a 1. Então, veja que é possível ter um conceito de dominância. É igual o conceito de dominância da genética qualitativa? Bom, lá é apenas, né, uma ação, a gente vai perceber que é apenas a supressão de um alelo em relação ao outro. Na genética quantitativa, a gente vai perceber que é uma ação de 2 alelos. Né? Então, se eu posso predizer o A grande, o A grande é pequeno, o A pequeno é pequeno. Né? Se aqui tiver um valor,
Se isso aqui valer 2, mais 2 valer 4, isso aqui valer 2, isso aqui valer 0. Então, nós temos uma ação aditiva, né? Então, de dose, nós temos, então, ausência de dominância, porque o heterozigoto está no ponto intermediário. Mas, se eu tiver um valor que é de ação, que o alelo Lagrange vale 2, o outro alelo vale 2, e os dois juntos têm uma complementação, for para 5, aqui um com o outro, aqui 2 vale 0, mas aqui vale 1,5, e aqui vale 0. Então, nessa situação em que existe interação intralélica, né? Então veja que já é um conceito de interação intralélica, de um alelo em relação a grande em relação a grande, o A pequeno em relação a pequeno, e do A grande em relação a pequeno. Isso agora para a gente vai ser dominância. Então mudou um pouquinho a ótica para se encaixar dentro de um modelo de estatística. Pois bem, ainda estamos conversando sobre particularidades, né? Falamos sobre a complexidade, sobre os efeitos perturbadores, e nós precisamos ter agora um conceito importante para quem estuda característica quantitativa, né? É o processo ou habilidade de predição e de previsão, né? Nós já comentamos sobre isso na nossa conversa anterior, né? Então, a gente vai primeiro enfatizar que está escrito aqui, predição, mas além de predição, nós vamos enfatizar a necessidade que a gente tem de ter habilidade de previsão. Então, eu tenho uma série de indivíduos hoje, tá certo? Que eu estou avaliando, e esses indivíduos têm valores fenotípicos, isso aqui eu conheço. E eu devo decidir qual que é o melhor. Esse é 11, esse é 10, esse é 7. Mas essa prática eu faço porque eu tenho a convicção ou a esperança de que ao fazer isso, a progênie desses indivíduos bons, a progênie vai ser boa. Então, na verdade, há um sentimento de previsão que esse indivíduo deixa descendente, esse outro deixa descendente, esse deixa descendente. Apesar de eu praticar seleção aqui, eu gostaria, e aí eu já pratiquei, já gastei tempo, dinheiro, recurso, que ao selecionar esse indivíduo, de fato, esses descendentes fossem os melhores. Porque eu deixei esse para trás, eu falei que esse é ruim. Mas se eu tivesse levado essa descendência, esse aqui fosse boa, eu teria me enganado. Então toda a prática de seleção, ela tem essa expectativa que ao selecionar os melhores fenótipos, há uma expectativa de que a progênie tenha melhor desempenho. Os bons fenótipos deixam filhos, daqui a um próximo ano, que nem nasceram, é um processo ainda temporal de previsão, serão bons. Pais ruins não devam ser selecionados, porque não deixarão no futuro bons filhos. Então, será que existe associação mesmo? Essa crença está correta? Se eu tivesse aqui o valor mensurável dos pais e o valor desconhecido dos filhos, existe associação? Então, essa é uma pergunta para responder qualquer pergunta. Essa é uma pergunta normal de qualquer área. Se eu adubar, se eu colocar 0, 10, 20, 30, 40 de adubo, de nitrogênio, qual que vai ser a produção? Então, eu coloco algo e vou medir a produção. Tá certo? Então, modelos de predição são normais. O que acontece, né? Sobre a temperatura tal, vai ter doença, não vai ter doença? Tá certo? As questões tais, vai aumentar o dólar, não vai aumentar? Modelo de predição é em todas as áreas. Só que aqui, o nosso modelo de predição é você predizer, conhecendo X, o valor fenotípico, e que ele é mensurável, ele é visível, posso medir, mas eu posso querer predizer o valor genético, que é desconhecido. Bom, mas aqui eu tenho X, mas não tem problema. Teoricamente, você pode atribuir valores e resolver essa equação de predição linear.
Não resta dúvida que nessa equação, o B1, em qualquer área estatística, o beta é a covariância entre xy dividido pela variância do x. Bom, então a covariância do pai com o filho, aqui, né, o y aqui representa a predição, o filho, e aqui o x, o pai. Então a variância do pai, que você conhece, é possível calcular, vale 10, vale 20. O que você precisa conhecer é a covariância do pai com o filho. A covariância do valor fenotípico em relação ao valor genotípico que vai nascer. E aí nós vamos perceber que a genética, teoricamente, ela vai me dar um valor, tá certo? Um valor, uma expectativa para essa covariância, uma fórmula fundamental que assim como certas áreas têm instrumentos indispensáveis para o médico, por exemplo, sei lá, um bisturi, sei lá o que é que ele usa, um pedreiro é a pá, tá certo? Nós, em genética, nós temos equações fundamentais. Então, nós podemos predizer essa covariância e a gente, então, afirma que esse modelo de predição é possível, desde que eu tenha uma informação que é uma relação de uma variância genética com uma variância fenotípica, e isso me dá, então, um conceito importante para o nosso vocabulário, que é a herdabilidade. Então, a herdabilidade é uma relação entre a variância genética e a variância fenotípica. Mas mais do que isso, existindo uma herdabilidade, existe esse coeficiente B. Então, a herdabilidade é a medida da confiança entre o valor fenotípico que você observa e o desempenho da progênie, daquilo que vai nascer, aquele desconhecido. Você tem uma bola de cristal, você tem um instrumento de predição. Então, nós precisamos, se o caráter quantitativo tem essas questões de relacionamento, eu posso medir se esse relacionamento ele é apropriado ou não. Então, se eu tiver uma maneira, nós vamos explicar como medir a herdabilidade, eu estou diante de uma medida que possa ser usada no modelo preditivo. Se a herdabilidade for alta, ao selecionar um indivíduo bom, os filhos serão bons. Ao descartar um indivíduo ruim, não tem problema que eu descartei uma progênie ruim. Se a herdabilidade é baixa, o melhorista está gastando seu tempo, seu esforço, seu dinheiro, selecionando indivíduos, mas que não existe confiabilidade. Não significa. O que ele deve fazer? Deve abandonar a população? Não. Ele vai adotar estratégias, métodos de melhoramento, aumentar a variabilidade, tá certo? Uma série de atitudes para que ele proporcione aí uma relação mais fácil entre o que ele seleciona o que ele e a progênie. Mas além da previsão, existe a predição. Nós temos os indivíduos. Eu posso querer saber se esse bom fenótipo é um bom genótipo. A associação não é da progênie. Eu posso, ao invés de pegar o filho, eu posso fazer uma clonagem, uma propagação vegetativa, se fosse possível. Então eu quero associação imediata do fenótipo em relação ao genótipo. Também é possível o modelo de predição, tá certo? Então eu quero saber essa correlação, essa acurácia. Existe a acurácia seletiva? Será que o bom genótipo corresponde, o bom fenótipo corresponde ao bom genótipo? Então, se eu calculasse essa correlação, nós vamos perceber que depende de uma covariância entre o fenótipo e o genótipo. O fenótipo é conhecido, o genótipo é desconhecido, dividido pela raiz quadrada dessas informações, que é a variância genética e a variância fenotípica. A gente vai deduzir essa expressão, então vai resultar na raiz quadrada da herdabilidade. Então, o quadrado da correlação é também a herdabilidade. Então, a herdabilidade é algo que o melhorista ou o geneticista ele precisa ter em mente. Mais do que quando você estudou o caráter qualitativo, tá certo? Lá na genética mendeliana, você estava muito preocupado em ter algumas informações valiosas. Qual era a informação valiosa? Quantos genes controlam o caráter? Há um gene
2 genes? Existe dominância completa ou ausência de dominância? Informação valiosíssima. Tem interação gênica ou não tem? São informações importantes. E no caráter quantitativo? Nós vamos atrás, no delineamento, pai 1, pai 2, F1, F2. Nós queremos informações. Mas será que nós queremos saber o número de genes? Bom, se o número de genes que controla o caráter era 100, se me falar que é 98, que é 102, que é 110, vai fazer diferença na estratégia de melhoramento? Ah, não, o melhoramento ele é regulado por 100 genes, então o meu método é A. É regulado por 101, método é... Não, não vai fazer. Então, é uma estimativa, só para você ter ideia, não é tão relevante. A dominância é um grau médio de dominância. Bom, se tem dominância, a gente vai perceber que tem heterose, tem vigor híbrido. Então, existem algumas informações médias que norteiam, mas certas áreas, algumas informações são importantes. E eu estou dizendo que agora, no nosso estudo, talvez a informação mais relevante seja obter uma estimativa de heredabilidade. Então, se a biometria me der a heredabilidade, ela vai me ensinar, a biometria me ensina como calcular a heredabilidade. Vale 70%. A genética quantitativa, nesses 2 slides que nós apresentamos, ele está me dando 2 interpretações fundamentais. Se eu tiver o valor da heredabilidade, eu vou saber que existe uma relação preditiva eficiente da progênie em relação aos indivíduos que eu vou selecionar. E é tudo isso que eu quero com a prática da seleção. Selecionar bons indivíduos, gerar boa progênie, que vai me dar a população melhorada. Vai existir essa relação? Sim, se existir heredabilidade, porque a heredabilidade é o beta do modelo preditivo. Ou será que, outra pergunta, será que se eu olhar um indivíduo que é 10, o outro indivíduo é 9, esse 10 é geneticamente melhor do que o 9? Fenotipicamente é, mas geneticamente é? Sim, se a heredabilidade for alta. Vai existir correlação entre o fenótipo e o genótipo? Sim, a medida da correlação é a heredabilidade. Se a heredabilidade for alta, sim. Se a heredabilidade for baixa? Não, não é. Quando você pega um indivíduo 10, o outro 9, eu não posso dizer com confiança que o 10 é menor que o 9. Se eu não posso, o que eu vou fazer? Tem várias coisas que eu posso fazer. Ao invés de pegar o 10 e o 9, pega a progênie. Pega o irmão, pega o tio, pega o sobrinho, para inferir sobre aquele 10. Eu agrego informações. Mas o 10 é produção, o outro 9 é produção. Vamos pegar a altura, vamos pegar uma característica auxiliar para testemunhar. Se o indivíduo produz 10, então ele tem muitas vagens, uma altura, um porte adequado, tá certo? Então você traz características auxiliares. Você pode trazer marcadores moleculares. Então, a predição do valor genético é a tarefa fundamental do melhoramento e é o tópico mais estudado hoje dentro da genética. Esse é o maior problema da genética. Predizer, classificar e reconhecer padrões. Então, a gente está preocupado muito com esse processo de predição na medida que a heredabilidade for baixa, principalmente que eu não tenho confiança na seleção, que a gente chama de seleção massal. Um é 10, outro é 9, então 10 é melhor que 9. Não. Então existe situação que eu quero enriquecer, ter mais confiança. E aí eu vou trazer uma série de características auxiliares. Eu vou trazer uma série de estratégias de melhoramento que possam ser mais eficazes. Irmãos, progênies, meios-irmãos, tios, avós. E eu vou trazer até abordagens biométricas diferentes. Ao invés de eu olhar a média, eu vou olhar via rede neural, aprendizado de máquina. Tem uma série de abordagens para decidir sobre o valor genético verdadeiro do indivíduo. Então, nasce a nossa preocupação, nasce nessa informação. Pois bem, então a heredabilidade é algo que, uma vez que você conhece, você toma a decisão qual caminho seguir. E se a biometria me ensinar, e ela vai te ensinar como calcular a heredabilidade, a heredabilidade vale 70%, a heredabilidade vale 3%,
uma vez diante dela, eu vou tomar rumo, né? Eu vou, né, adotar estratégia, porque esse número tem um significado muito grande para mim. Esse número representa um beta. Que beta é esse? É um modelo preditivo de predizer o filho genético que vai nascer, o comportamento genético do filho, em relação às medidas que eu tenho dos seus respectivos genitores. Eu tenho a medida de acurácia seletiva, a correlação que existe entre os indivíduos que eu estou medindo e aquilo que eu não enxergo. Ela revela, tá certo? Ela me dá, será que eu estou com um óculos nítido, que eu consigo ver que 10 é maior que 9, ou está embaçado? Então, existe uma correlação entre o que eu vejo e o verdadeiro, né? Então, isso aqui é o maior sentido de predição, conhecer o desconhecido. Eu consigo, se existir herdabilidade alta, sim. Esse aqui é um dos maiores conceitos de previsão, aquilo que vai acontecer no futuro na progênie. E tem uma conotação de variância, né? E o que nós fazemos, a nossa atividade de melhoramento é deslocamento da média mediante a existência de variância. Então eu tenho uma população, se a população não tem variância, o que eu vou fazer? Nada. Não existe nada. Se todo mundo é bom ou se todo mundo é ruim, se todo mundo produz 10, o que adianta eu selecionar 10? Vai dar 10. Então não tem variância, não tem prática de seleção. Então tem que existir variância, tem que existir o 10, tem que existir o 9, o 8, tem que existir o bom, o médio, o ruim. Diante da variância genética existente, eu consigo deslocar a média. A média que produzia 100 vai produzir 110. Então, o melhoramento é um deslocamento da média mediante a existência de variabilidade. Essa variabilidade eu posso acessar toda ela ou parte dela. Então, nós já apresentamos uma série de considerações sobre alguns aspectos importantes, enfatizando aí 2 agentes perturbadores, que é o efeito da dominância, que pode ser também considerado junto com a epistasia, e o efeito ambiental, e apresentamos também uma informação importante relativa à herdabilidade, né, que dá aí uma medida quantitativa do grau de influência do efeito ambiental. Nós precisamos, antes de fazer um estudo propriamente dito sobre o caráter quantitativo, em PAI 1, PAI 2, F1, F2, fazer algumas considerações sobre alguns parâmetros estatísticos de natureza genética e de natureza fenotípica, antes de propriamente a gente cumprir o nosso objetivo, que é estudar o caráter quantitativo num delineamento genético de PAI 1, PAI 2, F1, F2. Então, na nossa próxima conversa, nós vamos estar falando sobre esses parâmetros, né, sobre essas medidas de médias e variâncias, que a gente pretende, então, usar no nosso exemplo de análise de geração. Mas isso vai ficar para uma próxima conversa. Até lá.